Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui no canal aberto da sua TVL, também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para esse programa, o prefeito de Blumenau, o Egídio Ferrari. Prazer tê-lo conosco, já recebemos você aqui nesta cadeira como deputado, agora estamos recebendo como prefeito. Seja bem-vindo aqui, prefeito. Muito obrigado Marcão também, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa, na oportunidade de vir aqui no início do ano para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa cidade, falar sobre as demandas tão importantes para a nossa gente. Estamos ainda no primeiro mês do seu mandato, mas você fez questão já de, a partir da posse, né, já no outro dia, se reunir cedo com os secretários para demandar e fazer com que os trabalhos começassem o quanto antes. Como é que foi esse início de gestão, prefeito? Olha, Marcão, a gente tem muito comprometimento. Então, toda a transição, até antes logo após o resultado das eleições, a gente já começa a pensar nessa questão de como fazer principalmente com que a cidade não sinta a mudança de gestão, né? Que a prestação do serviço público não seja atingida e as pessoas não tenham prejuízo. Então essa era a minha maior preocupação e por isso, né, aí logo após a posse, no primeiro dia, como você comentou, a gente já reuniu com todos os secretários justamente para passar as demandas, para demonstrar ali e dar o encaminhamento, né, o meu perfil, a minha cara, o meu DNA no governo, e as conversas sempre muito boas. A gente já tinha diversas outras individuais com cada um, mas a reunião ela é importante porque cada um vai se conhecendo e vai conversando entre outros. O que eu pedi, por exemplo, é um ajuste fino entre todos eles. Sabe o que quer dizer isso? Quando tem uma demanda de uma secretaria, dificilmente passa apenas por uma. Às vezes você tem alguma, as demandas geralmente elas têm relação com diversas outras secretarias. Então, o que eu pedi para eles? Vocês precisam se conversar, né? Se conhecer muito bem, conversar, porque nós estamos aqui para resolver os problemas, né? E ajudar a comunidade. E aí depois me tragam já as soluções previstas que vocês acreditam que sejam as melhores. Então, por isso essas reuniões são tão importantes. Ô prefeito, ao longo do seu mandato, com certeza você terá muitos desafios, e eu quero falar de alguns desafios que as gestões, as administrações de Blumenau têm. Né? Começar pelo trânsito, né? Estamos em janeiro, o trânsito na cidade está tranquilo, né? As pessoas conseguem se locomover, mas logo agora em fevereiro começam as aulas e aí a situação complica. Nós temos poucas pontes, temos um rio que atravessa a cidade, fora os ribeirões que cortam os nossos bairros. O que você pensa em termos de trânsito para melhorar o trânsito aqui da cidade de Blumenau? Olha, Marcão, quando a gente fala em mobilidade, o nosso secretário de Planejamento, que nomeei, o Daniel Maffezoli, ele é um especialista nesse sentido. Então, quando a gente pensa mobilidade, tu tem que pensar transportes coletivos, né? Em todos os países desenvolvidos do mundo passam por esse problema. Então, a gente precisa fazer com que, primeiro, outras, né, micromobilidades sejam atrativas, sejam utilizadas, como os patinetes, as bicicletas, por isso tão importante as ciclovias, ciclofaixas, e o transporte público também. Então, você conseguindo colocar grande quantidade de pessoas para utilizar esses transportes alternativos, a gente consegue melhorar o trânsito. Então, o foco no trânsito, na mobilidade, sempre vai ser o coletivo. E isso até é uma quebra de paradigma, porque às vezes a gente percebe, né? Vou falar de corredor de ônibus já. Então, às vezes a gente percebe, eu mesmo já tive essa percepção, que a gente está parado na fila e e o ônibus não está usando o corredor. Sim. Porque não tem ônibus. Sim. Mas não dá para a gente simplesmente tirar o corredor para o carro usar. O que a gente precisa é fazer com que melhore o sistema de transporte coletivo para termos mais ônibus, mais linhas. Com isso, as pessoas vão utilizar mais esse transporte. Aí sim, a mobilidade começa a melhorar. É um grande desafio,
né? Então, fora isso, fora essa política pública de mobilidade, nós temos também os grandes investimentos em infraestrutura, como você falou, né? Construção de pontes está previsto, construção até de túnel está previsto no nosso plano de governo. Ponte aonde? Túnel aonde? Túnel na Rua Bolívia, atravessando ali a nossa beira-rio, para sair, onde antigamente era o bingo, no centro ali, hoje é a loja Pitol. Certo. Aquilo ali, hoje na rua desembargadora ali, Ferreira, certo. Ela vai vir para o lado e toda aquela estrutura da loja hoje também vem para aquele terreno. Aí a gente tem a ponte, atravessa direto para sair na rua ali do Banco do Brasil, para ir para lá. Com isso tu consegue melhorar essa mobilidade. O túnel lá atrás na Rua Tocantins, que a gente vai acessar a Ponte de Ferro, sabe? Então ali, ao invés de parar com um semáforo, tem todo o projeto pronto já, inclusive com recursos previstos, para a gente fazer um túnel ali, passa por baixo da pista e sai na ponte. Então vai ser túnel-ponte, sabe? E com isso você tira o semáforo e o trânsito flui. Quem vem da prefeitura, por exemplo, né, de toda a Beira-Rio ali, faz o contorno. Então, são ideias que já estão saindo do papel. Temos planejamento para isso e vamos executar. Falei durante a campanha, inclusive, né, sobre essas demandas. Então, tudo isso é um grande conjunto de ações que a gente faz com que o trânsito, a mobilidade, né, vão melhorar aqui na nossa cidade. O senhor falou em transporte coletivo, também teve um desafio agora, vai ter reajuste de transporte coletivo, né? Quer dizer, ele tem que ser atrativo, mas também não pode, tem que ter esse equilíbrio, né, de ser atrativo também no preço, né? Sim, e uma determinação minha muito grande é sentar com a nossa procuradoria, eles já estão fazendo todos os estudos, e eu preciso entender porque eu quero revisar esse contrato de transporte coletivo. Em que sentido? Hoje nós temos um serviço que, segundo muitas pessoas, né, a população, o usuário do transporte, não está contente e, mesmo assim, nós todos pagamos a conta. Sim, porque é subsidiado. Né? Porque é subsidiado e tem que existir, por força de contrato, um equilíbrio financeiro. Certo. Então, isso não é bom para... Né, todo mundo, na verdade, todos nós pagamos a conta no final, seja por tarifa ou seja pelo subsídio que a prefeitura passa. Esse ano está previsto no orçamento, né, já colocado no ano passado, cerca de 56, 57 milhões de reais a prefeitura passar para a empresa. Então, como é que a gente passa um valor tão considerável e as pessoas ainda reclamam do serviço? É esse equilíbrio que a gente precisa encontrar junto com essa revisão de contrato. No contrato, o contrato diz que é uma responsabilidade do executivo ter esse equilíbrio financeiro. Mas eu faço uma pergunta para o senhor, não fica confortável para a empresa saber que ela pode prestar um serviço e ter a garantia de ter as contas pagas através de um equilíbrio financeiro? Sim, exatamente por isso a revisão do contrato. E o interesse nessa revisão não tem empresa, não tem nem poder público, são as pessoas, são os usuários do transporte que a gente vai privilegiar nesse momento. E o que acontece? Antes da pandemia, o número de usuários era muito maior. Então, o valor da tarifa cobria todos os custos da operação para a empresa. Certo. Depois da pandemia, diminuiu muito o número de usuários, caiu de cerca de 110 mil dia para 40 mil. Hoje está em torno de 77, 78, daqui a pouco a gente bate 80 mil pessoas. Então, essa diferença de 80 mil para o planejado, que era antes, que acontecia de 110 mil, é que a prefeitura precisa pagar, né, para a empresa, porque ela investe e aí ela precisa do retorno. Mas é como você falou, não dá para a gente pagar por um serviço que é mal avaliado. Agora, se a gente pagasse esse valor e nós tivéssemos mais linhas, tivéssemos conforto para a população e a nossa mobilidade estivesse boa, aí tudo bem. Então é justamente nesse ponto que a gente precisa tocar. Certo. Prefeito, vamos falar de uma questão também que passa muito aqui pela Câmara de Vereadores, que é justamente a questão da regularização fundiária, né? Existe um clamor das pessoas que precisam dessa documentação e acaba envolvendo muitos vereadores e reivindicações ao Executivo nesse sentido. Como o senhor pretende trabalhar com a regularização fundiária para avançar? A gente percebe que as demandas existem, existe até vontade do Executivo, mas não se consegue avançar. O que falta? Pelo que tenho percebido e conversado também com as nossas secretarias, agora a gente tem uma empresa, foi listado, que ela faz todo esse processo de verificação dos documentos e encaminhamento
né, desses documentos depois para a justiça, enfim, e com o poder público faz esse link, né, do poder público com as famílias. Porque a dificuldade muitas vezes é as pessoas entenderem e até o serviço público conseguir se adaptar. Com isso tem avançado, né? Te dou um exemplo. Eu agora, no início do mandato, já fiz uma reunião com uma comunidade, lá no finalzinho da Bruno Schreiber, Belmiro Cousani, no pé do Morro do Arthur. São 120 famílias que serão beneficiadas ali, e a reunião foi no seguinte sentido: todas as pessoas ali que serão, né, beneficiadas com esse projeto, elas foram orientadas de como proceder. Veja que elas vão ter que juntar diversos documentos. Então estavam ali os nossos secretários, nossos diretores, né, a nossa equipe, e também o pessoal dessa empresa que faz essa documentação para as pessoas. Então é feito ali praticamente um curso, uma aula para todos, e a gente depois precisa desses documentos para fazer a regularização, mas serão somente ali mais de 120 famílias que vão receber sua escritura. E eu disse a eles, escritura é dignidade, né? Ter um endereço, daqui a pouco para pedir um carro de aplicativo, para pedir um serviço, uma pizza em casa, tantas outras demandas, né, questões que envolvem ter a sua própria escritura. Isso é muito importante, a gente vai avançar e muito, né? A gente tem aí um planejamento para fazer com que essas áreas que ainda não estejam regularizadas sejam feitas também. Vamos falar um pouquinho da área da educação, prefeito. O senhor deverá buscar aqui na Câmara de Vereadores um dos parlamentares, que é o vereador Matias, né, para fazer parte aí do quadro de secretários. O que você está planejando aí para a educação aqui do município de Blumenau? Quando eu falo e repito muito que a educação transforma vidas, né, eu sempre deixo muito claro que não é um clichê, isso aconteceu comigo, Marcão. Né, eu sou filho de caminhoneiro, mas fui criado pelos meus avós, pessoas muito humildes, e meu avô sempre falava, vai estudar para ter mais oportunidades na tua vida. E assim aconteceu. Então, isso me toca muito, é uma área que tem um carinho e uma dedicação enorme e que a gente precisa investir. Então, a educação hoje, né, em toda a sua estrutura, Blumenau já investe mais, inclusive, do que a lei determina que seja investido em educação, só que a gente precisa melhorar também esse sistema, através de investimento nos nossos servidores, reconhecimento, enfim, através das parcerias público-privadas. O município já compra, né, vagas, por exemplo, em escolas, em creches particulares. E essa parceria tem dado muito certo, quero ampliar isso, vou ampliar, porque muitas vezes o investimento de se construir, né, um CI, de contratar profissionais, tudo isso envolve depois manutenção, fica por aluno muito mais caro do que você comprar uma vaga, né? Isso tem planilhas que demonstram, você comprar uma vaga numa escola particular. E com isso você faz com que o desenvolvimento econômico local também seja melhorado, né, e fomentado. Por quê? O empresário ele pode fazer uma parceria com o poder público, dizer, olha, eu preciso, né, de uma escola, preciso de um CI, enfim, nesse determinado local. Ele vai lá, compra o terreno, investe, constrói, contrata os profissionais e depois você compra as vagas, né, para que as crianças tenham acesso. E aí, claro, terão acesso a um sistema particular que também tem uma boa qualidade, né, uma qualidade que é muito importante para as crianças. Então, dessa forma, a gente vai fazer também ali. Nós temos os projetos para ampliação das escolas bilíngues, as escolas cívico-militares, né, porque a gente tem, Marcão, e eu venho da área da segurança pública, a grande reclamação, às vezes, dos professores, dos profissionais, é a falta de disciplina dos alunos, que, infelizmente, isso acontece. E essas escolas, através de um regime diferenciado ali, a gente consegue trazer disciplina, consegue mostrar para os alunos que o professor é um espelho, o professor é alguém que precisa ser respeitado, ali dentro as coisas precisam acontecer daquela forma, e com isso melhora o aprendizado do aluno. A gente não, então tu acaba formando bons alunos, mas também excelentes cidadãos. É isso que a gente tem buscado. Enfim, diversos outros investimentos. Muito importante a ação da distribuição também dos kits de material escolar e dos uniformes escolares. O secretário Matias, né, está à frente disso. Isso vai continuar? Vai continuar, está tudo certo. O material escolar já está, né, a empresa já foi homologada a licitação e é material escolar de qualidade. Eu recebi lá no meu gabinete as demonstrações, os kits,
e realmente a tesoura ela corta de verdade, né? O lápis, a caneta, enfim, então a cola, tudo funciona muito bem. São materiais de qualidade, de marcas, né, do mercado, que a gente está aí disponível para comprar. Enfim, isso é muito orgulho. E o uniforme também é muito importante para a gente poder distribuir, porque tem crianças, né, tem famílias que não têm possibilidade de comprar. E aí muitas vezes a criança ganhava algum uniforme, o outro ia com um uniforme particular, né, comprado, dava essa diferença. E você imagina famílias aí com 3, 4, 5 filhos que precisam comprar material escolar, né? Os pais chegavam a parcelar aí 10 vezes no cartão, então pagava o ano inteiro uma parcela para o material escolar. Isso faz com que o dinheiro continue na família e ele possa ser investido em outras áreas. Uniforme escolar e material escolar será garantido pelo município. Prioridade e entregue para todos os nossos alunos. Para os CIs, são kits maiores que ficam na sala, né, de uso coletivo, e depois para a educação básica vão os kits individuais. Prefeito, Samay, vamos falar aí sobre distribuição de água, investimento nesse sentido. A população reclama muito de canos estourados, de vazamentos e, por outro lado, uma outra parte reclama que a água não está chegando. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Ok. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o prefeito Egídio Ferrari, prefeito aqui de Blumenau, Egídio Ferrari. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Opa, nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos aqui envolvendo a nossa comunidade. E nós estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara o prefeito Egídio Ferrari, que está aí completando seu primeiro mês de mandato e trazendo aí as boas novas à comunidade blumenauense, já desse trabalho que começa a ser desenhado pelo próprio prefeito. Outro desafio é o Samay, falta de água de um lado, muita reclamação de vazamento do outro. Qual é o trabalho que o senhor está desenvolvendo já para minimizar essas questões? Olha, isso é uma grande prioridade do nosso governo. Para ter ideia, eu pedi para que levantasse alguns números. Então, 2023, 2024, finalzinho de novembro até início de janeiro, nós tivemos mais de 3 mil denúncias registradas na nossa ouvidoria de falta d'água. Agora, 24, 25, mesmo período, foram um pouco mais de 1.500, cerca de 1.600. Então, a gente diminuiu aí, pelo menos em 50%, o número de reclamações. Isso dá uma demonstração que algo tem funcionado. Certo. Além disso, toda uma programação séria, por isso que fiz questão de fazer toda a apresentação à comunidade na primeira semana, ou na segunda, né? A gente começou dia 2, na segunda semana de governo, apresentar à comunidade quais são as ações que nós programamos para o Samay. E tratar isso de forma muito importante, que a gente sabe que é o serviço, mas de forma profissional, entendendo a demanda e investindo. Não há melhora na qualidade do serviço sem investimento. E aí o que a gente vê, né? Canos, por exemplo, rompidos, enfim. Marcão, é tudo muito antigo, sabe? Passou um grande período dos últimos anos sem investimento nas redes. Está na hora de mexer, né, prefeito? Está na hora, passou da hora de mexer. O que o Samay hoje faz, os técnicos fazem um trabalho, por exemplo, até de identificação onde passam, né, essas adutoras, canos, enfim, as redes do Samay, muitas vezes não está catalogado isso ainda, digitalmente. Já avançou-se muito e a gente precisa avançar mais. A gente quer ter na tela do computador
por exemplo, todo o panorama da cidade, né, da rede de abastecimento de água. Com isso, se tiver um vazamento, o computador já vai identificar e a gente pode ir no local específico fazer isso, né? E isso eu digo assim, por centímetros, a geolocalização, quando a gente pode chegar lá no local, furar naquele lugar, não precisa fazer um buraco enorme para fazer, por exemplo, um conserto local ali. Além disso, todas as ações que a gente tem feito, que já estão acontecendo, depois a curto prazo e a longo prazo, né, que são grandes investimentos. Construção de novas estações de tratamento em locais que ainda não existem, que é o caso da ETA 5, duplicação da ETA 2, né, que é construir toda uma nova estação. Veja que a ETA 2 é a mais importante de Blumenau, a maior, e a gente vai duplicar toda a capacidade de tratamento, de coleta de água, enfim, no mesmo terreno, ali onde fica mesmo a sede administrativa do SAMAI. Ali amplia. Ali amplia, isso previsto, a ETA 5 previsto ainda até para o final, provavelmente, desse semestre ficar pronta, e a ETA 2 provavelmente para o ano que vem, enfim, a gente tem que ver como é que acontece o início das obras, mas isso tudo com grandes investimentos. Nós vamos fazer investimento de mais de 200 milhões de reais no SAMAI. O SAMAI, ele é uma empresa pública e que dá lucro, então como é que não funciona? Então a gestão está sendo já desse início muito bem realizada pelo Alexandre Vargas, que é um excelente profissional, que trabalhou comigo há alguns anos na Polícia Civil, na Assembleia Legislativa, tem uma experiência em gestão pública, mas principalmente, ele tem um conhecimento fora do comum. Então, quando eu dei a missão para ele já no final do ano passado, ele já começou a estudar tudo e hoje você conversa com ele, já fala todos os termos técnicos, porque ele tem realmente mergulhado com muito afinco, com muita dedicação nesses temas. E também, muito importante, a gente trouxe para os cargos de direção do SAMAI todas as pessoas técnicas, todos servidores de carreira. Então, valorizando, dizendo para eles que eles são importantes nesse processo de modernização e nesse processo de melhora até da imagem do SAMAI. Nós já fomos referência, né, para outras cidades de Santa Catarina que vinham aqui para entender como é que era o serviço municipal. E hoje, né, infelizmente, a gente não é mais essa referência, até está longe disso. Então a gente quer mudar, mas é com muito trabalho, com investimento, com ações já em andamento e outros investimentos futuros. A gente quer fazer com essas novas estações de tratamento, resolver o problema de falta de água, né, ou resolver o problema do abastecimento da água. Não é para hoje nem por 4 anos de mandato. Nós estamos falando de 20, de 30 anos aí para frente, a gente ter possibilidade de coletar, de tratar e de distribuir essa água para toda a comunidade, toda a cidade de Blumenau, com esses investimentos que são importantes. A região norte da cidade, mais especificamente a região das Itoupavas, prefeito, é a região que mais cresce, né? Lá existe algum planejamento para uma estação, porque tem também essa questão de passar pela BR-470, para toda a tubulação e muita trepidação, enfim. Tem algum planejamento nesse sentido? Tem, a ETA 5 é que vai fazer o abastecimento de toda a área norte. Né? E o que acontece? No nosso planejamento, a gente fala desde a captação da água lá no rio, até todo o tratamento dela e a distribuição depois. E antes da distribuição, para chegar também efetivamente na torneira das pessoas, nós temos previsto grandes investimentos na construção e ampliação dos reservatórios que nós temos na cidade. Porque o que pode acontecer? Na excepcionalidade, falta água. Rompimento de um cano, ou tem que fechar para alguma manutenção. Mas quando tu fecha, se nós tivermos um reservatório naquela região, a água do reservatório é que vai abastecer a residência. E com isso a gente evita que as pessoas fiquem sem água. Então, nesse nosso planejamento está previsto desde o início do processo até a água chegar na torneira das pessoas com qualidade. Né? Então, por isso que a gente está tratando realmente com muita responsabilidade e transparência total, Marcão. Esse é o grande motivo de eu conversar com as pessoas, né? Mostrar para elas o nosso planejamento e tudo aquilo que a gente tem feito. E parece que tem demandas também no que diz respeito ao tratamento de esgoto, com relação ao contrato. Parece que a empresa a concessionária está pedindo ampliação do contrato. Como é que está essa situação? Mais um grande desafio, porque quando foi feito o contrato, foi realizado, celebrado entre o município e essa empresa, ou na verdade outras empresas, que já mudou de nome algumas vezes. Sim. Mas enfim, a empresa diz que no contrato ela deveria receber um percentual da cidade já, né, com rede de esgoto, e que o município afirmava ter, e ela disse que quando ela assumiu o serviço, fez a leitura, não era aquilo. Então já começou a pedir aditivos
nesse contrato, ou aditivo, às vezes, financeiro, recurso, ou a ampliação do prazo, né, de prestação de serviço para que ela consiga, no final, recuperar os investimentos feitos pela empresa. Então, agora, nessa semana, eu já tenho também reuniões com a nossa Procuradoria, que é mais um contrato que a gente precisa se debruçar com responsabilidade para saber o que está acontecendo. Nós temos projetos, por exemplo, de alguns lugares da cidade parar de abrir a estrada para falar, né, para as pessoas entenderem bem, e fazer o sistema de coleta com fossa e filtro, por exemplo. Então, eu quero entender se isso realmente é interessante, se as pessoas, né, vão ser prejudicadas ou vai ser um benefício para eles, e principalmente se realmente isso vai ser, né, esse esgoto, esse tratamento vai ser realizado. Então, com tudo isso, né, são essas ações e demandas que a gente quer enfrentar também esse problema. Passou da hora, né? Nós já devíamos ter um percentual muito maior, que estava previsto lá atrás na assinatura do contrato, de tratamento desse esgoto que ainda não está acontecendo, e a gente não pode continuar jogando aí o esgoto nos nossos ribeirões e rios, enfim. Até para a gente encaminhar o encerramento, eu não posso deixar de perguntar ao senhor com relação até uma promessa de campanha, a questão da criação da Guarda Municipal. Já existem com muito sucesso em outros municípios, a gente acompanha muito de perto a Guarda Municipal em Balneário Camboriú, né, em outras cidades também, mas o senhor tem a pretensão, né, e a promessa de ter uma guarda municipal aqui na cidade de Blumenau. Como será essa guarda e o que o senhor já está fazendo para que isso aconteça? Ótimo. Nós precisamos criar uma nova estrutura, né, jurídica para termos esses guardas. Isso eu expliquei muito durante a campanha também. Não há possibilidade de migração, por exemplo, dos agentes de trânsito para guardas municipais portando armas de fogo. Isso juridicamente não é viável, inclusive cidades, municípios de Santa Catarina e também de outros lugares, outros estados do Brasil, já tiveram ações de inconstitucionalidade de suas leis, julgadas procedentes pelos tribunais, e aí termina tudo, né? Não tem como sustentar. Então agora a nossa Procuradoria Municipal já está nos estudos para a gente apresentar na Câmara de Vereadores um projeto de lei que precisa ser amplamente discutido pelos vereadores. Eu quero que, né, é importante isso, essa discussão e até mesmo aprimoramento, né, do projeto de lei, passar pela Câmara de Vereadores. Aí sim, para tendo uma lei que vai direcionar e vai nos guiar, a gente poder fazer um concurso público, né, com a previsão dos cargos que na lei a gente ainda vai discutir com o Legislativo para verificar a quantidade de cargos. Aí concurso público e depois do concurso todo um curso de formação daqueles aprovados para aí sim eles poderem atuarem nas ruas. Mas não abro mão disso, era uma proposta de campanha, mas não abro mão de colocar em prática, porque você citou Balneário Camboriú, eu cito Itapema, que tem 90 agentes pelo menos, eu cito Rio do Sul, que tem Guarda Municipal Armada, e eu estive em Rio do Sul pessoalmente, numa visita à Guarda Municipal antes da campanha no ano passado, e pude presenciar um caso, né, uma demanda ali, um acionamento da Polícia Militar, e eles estavam com a viatura empenhada em outra ocorrência policial. Então, a ocorrência policial, a gente vai ter novos policiais municipais aqui na nossa cidade. E a Polícia Militar pedindo apoio para a Guarda Municipal. Então, eles saíram rapidamente da base deles com as viaturas para ocorrer uma situação, uma ocorrência policial. Isso é muito interessante e ganha a comunidade. A criação deverá ser já nesse primeiro ano de mandato? Qual é a ideia? A criação, sim, né? Todo o projeto, a lei, né, ser aprovada esse ano ainda, e provavelmente concurso, se a gente conseguir final do ano, talvez, ou para o início do ano que vem, para depois o curso de formação, quem sabe no ano que vem ainda a gente já colocar os primeiros agentes nas ruas para trabalhar pela nossa segurança. Prefeito Egídio, muito obrigado pela sua presença aqui na Câmara de Vereadores, no Parlamento de Blumenau, né? Quero colocar aqui a TV Legislativa à sua disposição e dizer que a gente quer conversar mais vezes com o prefeito para levar para a nossa comunidade que acompanha aqui não só o parlamento, acompanhe também o trabalho que o Executivo está desenvolvendo para nós mesmos aqui da cidade de Blumenau. Verdade, eu que agradeço a oportunidade, também aproveito para parabenizar todos os vereadores e pela posse e o início dos trabalhos agora, e tenho certeza que Executivo e Legislativo vão trabalhar em sintonia, né, mas com independência, mas a harmonia
é que vai prevalecer nesse nosso trabalho, porque ganha a comunidade. Então, todos os projetos que passarem por aqui vão vir com antecedência para que os vereadores possam discutir com a comunidade e a gente chegar no melhor termo, né, no melhor resultado para a gente atender essas pessoas, né, aqui de Blumenau e assim fazer com que a nossa cidade progrida. Obrigado também mais uma vez. Sucesso na caminhada. Valeu, obrigado. Prefeito Egídio Ferrari foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.